Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Educação em Minas, o que vai mudar? Ontem, dia 16/8/2026, nós tivemos um primeiro grande debate lá realizado na TV Band Minas. Esse debate contou com a participação de 5 candidatos ao governo de Minas Gerais. E eu vou apresentar aqui um resumo. Claro, gente, o foco aqui, obviamente, é a educação. Como alguns candidatos não falaram sobre educação, vocês vão perceber no vídeo aqui que a gente praticamente não vai dar destaque nenhum. É preciso deixar claro, gente, que a ideia aqui é fazer um resumão daquela que é considerada a principal pauta do canal de educação, que é o que, gente? Aquilo que a gente trabalha no dia a dia, aquilo que a gente defende, aquilo que é o nicho aqui do canal, que é a educação no estado de Minas Gerais. E lógico que quando fala-se em educação, e principalmente num debate com candidatos que vão disputar um cargo muito importante como chefe do Poder Executivo em Minas Gerais, vão ficar 4 anos no governo, a gente tem que destacar a educação. Então aqui, eu não vou falar em segurança pública, eu não vou falar sobre o Propag, a dívida de Minas, eu não vou falar sobre diversos temas. O nosso foco aqui aprofundado é a educação. Nós tivemos as falas dos candidatos, nós tivemos o rito, né, do processo criado até pela própria Band junto com os candidatos. O debate foi considerado bom, mas ao mesmo tempo morno. Nós tivemos ali um momento assim de descontração, nós tivemos um momento assim de até achar graça, né? Por exemplo, nas falas ali do Alexandre Calil, que é um dos candidatos ao governo de Minas, mas, por outro lado, o debate ele foi sério, né? Nós tivemos o confronto, pouca rivalidade entre os candidatos, poucas acusações também, é preciso deixar claro, apesar de que em alguns momentos houve lá a fala de corrupção no governo de Minas, né? Mas a ideia aqui, o candidato, obviamente, ele se ateve ao tema e à dinâmica apresentada pela Band nesse que é considerado o primeiro grande debate aqui no estado de Minas Gerais. Vou passar a lâmina aqui, porque aí nós temos aí a já apresentação. Vocês estão vendo aí 5 candidatos. Do lado esquerdo, Alexandre Calil. O segundo aí é o Cleitinho. O terceiro é o Flávio Rosco. O quarto é o Gabriel Azevedo. E por último aí, o atual governador de Minas Gerais. Ele, né, o Matheus Simões, que é candidato também ao governo de Minas Gerais. Esse debate aconteceu na Band. Quem conduziu o debate foi o Lucas Catapreta, né, que aliás conduziu muito bem, né, esse debate. E ele está fazendo ali, gente, ali a apresentação com esses candidatos, com aquela dinâmica e com o rito que a própria Band, como eu mesmo coloquei aqui, apresentou para os candidatos. Óbvio que houve aí assessoria, discutiu, enfim. Olha, gente, o foco aqui é educação. Por isso, algumas palavras-chave foram comentadas lá. Por exemplo, professores, tecnologia e ensino integral. Essas eu destaco aqui com um pouco mais de ênfase nessa apresentação. Um pequeno grupo de slides e apresentações. E claro, gente, que vai ter candidato aqui que eu não vou falar. Até porque se ele não falou sobre educação, não tem como falar absolutamente nada aqui do candidato. Isso não quer dizer que a apresentação do candidato foi ruim, isso não quer dizer que o candidato está sendo deixado de lado, isso não quer dizer que o canal de educação está sendo tendencioso, absolutamente. Eu assisti todo o debate, eu vi toda a apresentação e, de fato, quem mais tratou sobre o tema educação foi o Flávio Rosco, foi o Cleitinho e também o Gabriel Azevedo. Mas o debate, de uma maneira geral, foi bem feito, bem organizado e correu ali tudo naquilo que se esperava, né, gente? Embora o debate, na opinião do canal de educação, ele tenha sido morno, com poucas apresentações sobre como que de fato haverá essa proposta, ou melhor, como seria, né, o funcionamento dessas propostas para Minas Gerais no tocante à educação, como que seria efetivada essas propostas aí em Minas Gerais. Mas algumas ficaram muito claras, como por exemplo o momento em que o Cleitinho, ele fala que já sabe quem vai colocar na pasta da educação, que para ele vai ser uma secretária de Estado de Educação e alguém da carreira da educação, alguém que seja da educação.
Então, assim, ele tem isso em mente e ele já deixou claro, notório para todo mundo aí, e nós podemos cobrar isso aí mais à frente, caso seja eleito. Por outro lado, nós tivemos a tecnologia sendo destacada aí pelo Flávio Roscoe, né, que comentou sobre essa questão, muito pertinente por sinal, né, que é a tecnologia, e o Gabriel Azevedo também tentando trazer a mineração, né, os recursos da mineração para aplicar na educação. Bom, vamos seguir com o vídeo aqui porque nós temos mais informações para tratar para todos vocês. Afinal de contas, foi um debate que aconteceu no dia 16 de agosto, gravando o vídeo hoje numa segunda-feira, dia 17 de agosto, e tá aí com as caricaturas do canal de educação de Minas Gerais. Acompanhe comigo na tela para você. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui, gente, esse debate, né? Ele colocou a educação no centro de um confronto específico. 5 candidatos participaram. A educação, ela apareceu, sobretudo, no embate entre Roscoe e o Cleitinho, tá? A cobertura, ela registrou propostas sobre professores, tecnologia, ensino integral, mas não detalhou metas, custos ou cronogramas de execução. Nós tivemos o programa dividido em alguns blocos. Bloco 1 é a dívida de Minas e prioridades para os 100 primeiros dias. Bloco 2, confronto de tema livre entre os candidatos. Bloco 3, perguntas de jornalistas sobre serviços públicos. E no 4, perguntas diretas e considerações finais, tá, gente? Sobre professores, o Cleitinho priorizou a valorização dos professores. Ele vai dizer o seguinte: a valorização dos professores deve ser a principal prioridade. Posição apresentada no confronto com Flávio Roscoe, segundo a cobertura do debate. E nós temos 4 pontos destacados aí. Buscar melhores condições salariais para a categoria. Embora o Cleitinho tenha dito isso, ele reafirmou o PROPAG, que é o programa de pleno pagamento das dívidas do Estado. Então ele falou, enquanto não superar essa questão da dívida, não tem como fazer nada em relação a reajuste, preciso deixar claro isso. Embora ele tenha reconhecido que é preciso buscar melhores condições salariais para a categoria. Ele até cita lá o quanto que um senador ganha, um deputado ganha, o vereador ganha, e quanto que um professor está ganhando. Ele ainda chega a falar em números, R$3.000, um professor na rede estadual de ensino. E é onde ele faz esse compromisso de trazer alguém da carreira para assumir, caso seja eleito, a pasta da educação. Outro ponto, ampliou o apoio à saúde mental dos profissionais. Ele fala em saúde mental, em profissionais adoecidos. Então é algo que ele comentou lá nesse debate de ontem. Falou sobre a escolha de uma secretária ligada à carreira do magistério, fato que certamente é bastante positivo, né? Reconheceu a carreira como eixo da política educacional. Isso é importante porque essa é a fala, tá, gente, do Cleitinho ontem na apresentação lá, nesse primeiro debate da Band. O Flávio Roscoe, ele associou a educação à tecnologia e inovação. Preparar o estudante para um mundo do trabalho em transformação. O Roscoe citou sua experiência à frente do sistema, né? Aquele sistema S, SES, Senai, ao defender ferramentas digitais e metodologias de inovação. Então, ele vai falar em ampliar o uso das tecnologias no processo educacional, embora ele não tenha falado como que vai ser isso, até porque ali também não dá para ficar explicando demais, né? Seria ideal, né, gente? Mas, enfim, como cada candidato também vai participar de sei lá, podcasts, entrevistas, ou mesmo debates e diálogos aí, né, pelas redes sociais, vai ser sabatinado, enfim, por diversos mecanismos de tecnologia, imprensa, enfim, né? Eu acho que eles vão poder detalhar isso melhor em outros debates, mas ali na Band não foi possível fazer isso. Em relação à aprendizagem, ele falou em aplicar essas metodologias inovadoras para melhorar os resultados, mas ele também não
explicou exatamente como fazer. E sobre o mercado de trabalho, preparar os estudantes para novas transformações profissionais. Aí, claro que como vem dessa lógica do sistema S, né, dá para entender esse item 3 aqui. Lembrando, gente, que é fonte do G1, cobertura do debate da Band Minas. A matéria não detalha metas, custos ou cronograma para essa proposta. O segundo eixo de Cleitinho foi ampliar oportunidades educacionais. Está no item 4 aqui, nas chamadas oportunidades. Mais tempo na escola, que seria aí a escola de tempo integral. Conexão com universidades e melhores condições para quem ensina. Né? As propostas foram apresentadas na tréplica do confronto sobre educação, segundo a cobertura do debate. Em relação ao ensino de tempo integral, essa defesa que ele faz em relação à expansão da jornada escolar como forma de ampliar oportunidades de aprendizagem. Parcerias também com universidades, né? Integração entre a rede estadual, as instituições de ensino superior para apoiar a educação, no caso a UENG, Unimontes, tá, gente? E sobre a questão da carreira, ele falou também sobre a questão da remuneração docente. Busca por melhores condições salariais para os professores na rede estadual. Tá? E a leitura crítica aqui, a cobertura não registrou valores, metas ou cronograma. A gente está sempre falando isso aí porque a gente sabe que tem que ser bem objetivo mesmo, não tem como. Sobre financiamento, Gabriel Azevedo, gente, que é outro candidato ao governo de Minas, ele vinculou a educação ao uso estratégico das receitas na mineração. Você sabe que está acontecendo mineração em Minas, Serra do Curral, né? A gente sabe que a situação é extremamente delicada. Nós temos várias audiências que aconteceram na Assembleia Legislativa. Nós temos várias denúncias também sobre esse processo mineratório que acontece aqui do lado da gente, né? Em Belo Horizonte, Nova Lima, naquela área que nós conhecemos bem aqui. E na Serra Rola Moça, né? Nós sabemos bem o que está acontecendo. E aí ele fala num fundo soberano para transformar receitas minerais em desenvolvimento. Não vai especificar o que, como é que vai funcionar isso, mas ele fala em receitas de mineração através de um fundo soberano cujo destino seria desenvolvimento educacional e infraestrutura. Aí eu pergunto, né? É uma pergunta que eu fiz ali no momento. Será que esse aporte da mineração, né? Os recursos da mineração, que são recursos bilionários, parte disso já não é utilizado na educação ou não é usado de jeito nenhum? Aí é algo que eu precisava de entender. Mas aí o Gabriel Azevedo, ele colocou lá essa questão. E aí, fazendo uma comparação com os 3 candidatos que falaram sobre educação lá, que foi o Cleitinho, o Flávio e o Gabriel Azevedo, as propostas revelaram 2 visões complementares. Enquanto o Cleitinho fala sobre remuneração em condições de trabalho, escola de tempo integral, parceria com universidade, saúde mental dos trabalhadores, o Flávio Roscoe, ele falou sobre tecnologia e inovação, ferramentas digitais, melhoria da aprendizagem, metodologias inovadoras e preparação para o trabalho. O Gabriel Azevedo falou sobre a questão do Fundo Soberano com recursos da mineração aplicados em desenvolvimento educacional e infraestrutura. O ponto comum foi defender maior investimento. O caminho de execução permaneceu pouco detalhado, é preciso destacar. E aí, gente, uma síntese final, né, que é praticamente a mesma coisa que eu falei. A educação apareceu como um tema estratégico, mas ainda, gente, em nível de diretrizes de campanha. Não houve nenhuma profundidade no debate. Então é o que eu falei. Agora, à medida que eles forem discutindo, participando de redes, que começou agora, né? Talvez também quando começar as campanhas na televisão, poderão detalhar melhor como que isso vai acontecer na prática. Né? Isso é importante. Me chama a atenção que o Cleitinho ele fala em uma secretária de educação que seja da carreira. Roscoe falou em tecnologia e sistema S. E o Gabriel, no tocante à questão da mineração,
ele fala sobre a questão do Fundo Soberano, né, aplicado à educação e também à infraestrutura. Então, esse aí é o resumo do debate em relação a temas ligados à educação, tá, gente? Por que aqui eu não falei sobre o Alexandre Calil e também o Matheus Simões, gente? Governador do estado, candidato, né? Porque na entrevista de ontem, pouco se falou, quase nada, sobre a educação desses dois candidatos. Então, eles não falaram. Por isso que eu estou deixando claro para vocês que eu não estou aqui fazendo campanha para A, B, C, D ou E. Nós temos 5 candidatos aí. Eu estou apresentando os fatos, um resumo do que foi falado ontem no debate da Band Minas 2026. Para quem não assistiu, foi isso aí, tá? Agora tem umas coisas engraçadas lá, né? Principalmente Alexandre Calil, que foi provocado pelo Gabriel Azevedo, que quando estava lá fazendo a apresentação, no momento em que ele tinha que fazer pergunta para o Alexandre Calil, ele coloca a questão do plano de governo do Alexandre Calil, que tem mais ou menos 150 páginas, e que ele teria lido em respeito ao Alexandre Calil, ele teria lido praticamente tudo para conhecer as propostas do candidato. E ao passar a palavra para o Alexandre Calil teria dito o seguinte, ó: eu não li o plano de governo, eu li o resumo do plano. Foi um momento até muito engraçado, né? O plano é do Alexandre Calil, são 150 páginas, o Gabriel Azevedo, ele estudou o plano, mas quem elaborou o plano, ao que parece, não foi o Alexandre Calil, não, que ele leu o resumo. Tá certo, gente? A gente sabe que plano de governo quem faz é partido, quem faz é assessoria, são os membros do governo, né? Quem está apoiando ali, são os partidos da base que elaboram esse plano, a gente sabe muito bem disso. Mas foi bem interessante aí esse momento, né? Alexandre Calil sempre dando aquelas tiradas, é o jeito dele, né, de ser. Mas enfim, gente, e aí, por outro lado, nós tivemos também a participação do Matheus Simões, né, que falou sobre Minas Gerais, falou sobre Propag, falou sobre a dívida de Minas, falou sobre feminicídio, né, sobre a segurança pública, enfim. Nós tivemos lá alguns temas que foram colocados no debate e que foram apresentados. Eu ainda vou dizer o seguinte, de uma forma muito tímida, tá, gente? Mas tá certo, eu acho que é o primeiro grande debate aí na mídia, num grande canal televisivo, muito bem conduzido pelo Lucas Cata Preta. Enfim, gente, segue a regra do jogo. Nós vamos acompanhar todos os debates e quando o tema for educação, a gente vai apresentar esse resumo para vocês. Agora eu quero saber a sua opinião. Você assistiu o debate ontem? Você gostou do debate? Quem que você acha que mais se destacou aí? Coloca nos comentários e vamos debatendo aqui. Com um detalhe, né, gente? O Patrus surpreende porque ele não foi ao debate. E ao que parece, também candidato ao governo de Minas. Então, Patrus não compareceu ao debate, por essa razão, ele não foi citado aqui nesse momento. Tá bom, gente? Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.